Tá bem? Sua mãe está ali à sua espera. E eu quero então convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia numa história muito conhecida que está nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e vamos ler no evangelho de Marcos, no capítulo 10. Marcos, capítulo 10, versos 13 a 16. Então, trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: observemos que trouxeram homens e mulheres, trouxeram algumas crianças para que Jesus abençoasse a elas, as crianças. Mas os discípulos os repreendiam, isto é, repreendiam os que trouxeram as crianças, para ficar bem claro. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se contra os discípulos: deixem que os pequeninos venham a mim, trazidos pelos seus pais, não está dito, mas está subentendido, não os impeçam, porque de tais é o reino de Deus. Em verdade, lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele, isto é, no reino de Deus. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, Jesus as abençoava. Não era o texto que eu ia pregar essa manhã, mas será. Se Deus me permitir, prego outro em outro momento. Se não houver, também não há nenhum problema. Quando nós olhamos para a história da cultura, ao tempo da vida terrena de Jesus, nós observamos que essa história aqui é escandalosa. O que os discípulos faziam era o padrão. A atitude de Jesus era a exceção. Eu brinquei hoje com os pais dos batizandos, dizendo o seguinte: eles chegaram na minha sala, as crianças se assentaram. Os pais chegaram e ficaram em pé. Eu disse: quando eu era criança, não era assim. As crianças ficam em pé e os pais se assentam. Alguns aqui riram porque pegaram essa época, não é? E na festa, não sei se o São Carlos pegou essa época, na festa os adultos comiam primeiro. Se sobrasse o docinho, as crianças comiam. Festa para mim não tem graça, porque eu fui criança nessa época. Criança, infância para sempre. Então eu tenho que fazer uma força para me alegrar numa festa, que logo automático. Mas isso é irrelevante. Eu estou dizendo com isso que Jesus mudou o padrão. E digo isso, meus irmãos e minhas irmãs, porque às vezes o cristianismo hoje é injustamente acusado de ser contra os direitos das pessoas. É uma ignorância absurda. Nessa época em que Jesus disse isso para as crianças, era lei
Era lei um pai poder matar o seu filho. Era lei. Pátrio poder, ele tinha esse direito. Era lei ele pegar a sua criança que não gostava e colocar na praça. Chamava-se roda. Quem quiser pegava. E quem não fosse pego morria. Era lei. Era o direito. Era correto, segundo a lei. Jesus muda completamente isso, não só em relação às crianças, em relação às mulheres, em relação aos escravos, completamente, em relação aos bárbaros também, completamente. Não haveria o mundo que há hoje se não fosse Jesus Cristo. Quero deixar isso muito claro. Já há muitos anos preguei uma série de mensagens de Natal sobre isso. O que é que Jesus Cristo fez no mundo? Já tem uns 15 anos, isso ou mais. Mas quero destacar esse aspecto. Mas essa história nos convida também a uma outra reflexão. É que não falo apenas como igreja, eu falo aqui também como família. Como é que nós estamos levando as nossas crianças a Jesus? A primeira pergunta é: nós estamos levando as nossas crianças a Jesus? Hoje nesse culto está bonito, está lindo. Muitos trouxeram suas crianças para ver Jesus. Muito bom, isso é muito bom. E nos demais domingos? Eu me refiro a levar as crianças a ver Jesus como uma atividade. Uma atividade que se torna uma prioridade para nós. Eu quero destacar esse ponto porque eu acho que a maioria de nós tem acertado nesse quesito, mas alguns de nós temos falhado nesse quesito. Domingo é dia de quê? De ir ao shopping? Bom, vocês estão bons. Nós ensaiamos antes? Não, né? Não, né? Domingo é dia de quê? De ir à igreja. Que bom que vocês aprenderam isso em casa. Não é verdade? Você tem, para ir ao shopping, tem a segunda, tem a terça, tem a quarta, tem a quinta, tem a sexta, tem o sábado, tem o domingo. Não, domingo não. Não, para almoçar pode. De tarde. O que eu quero dizer que é claro que ir ao shopping é legal. Ir à praia é muito legal. Ir ao Maracanã, se for o Botafogo, é muito legal. E o Botafogo nem joga no Maracanã. Pois é, nem joga no Maracanã, porque ele não joga em qualquer estádio, só no dele, né? Porque tem time que não tem estádio, o nosso tem, né? Deixa eu falar, isso é um detalhe do futebol que não vem ao caso aqui. Então é muito bom. Mas essas coisas não podem ser prioridade. Não pode ser a primeira coisa, a coisa mais importante. E isso, meus irmãos, lembra que eu brinquei que a infância é para sempre? Vocês sabem como é que eu me sentia, menino, adolescente, quando não ia à igreja? Eu tinha dor de cabeça. Claro, não vamos exagerar também. Mas eu estou dizendo isso porque, para mim, domingo era dia de igreja. O que a gente faz quando tira férias da igreja e sai para outras cidades aí? A gente vai num culto. Não é verdade? Porque domingo é dia de igreja. O que eu estou colocando, meus irmãos, é que essa coisa assim tão antiga, é isso que vai ficar. Se a igreja se não tiver nada mais para fazer, se não tiver outra atividade, não será os seus filhos a coisa mais importante. E aí, de novo, nos leva a uma segunda atitude que Jesus nos ensina com essa história. Tem que ser algo coerente nas nossas vidas. Vou dar um exemplo bem radical. Entrevistando uma pessoa essa semana, na comunidade da Bíblia, uma pessoa que dedicou a sua vida a cuidar de dependentes químicos. Ele falou o seguinte: não adianta você dizer ao seu filho que não tome droga, se na sua geladeira tem cerveja.
radical, né? Mas cerveja também não é droga? Qual a diferença? Bom, o adulto distingue, não é? É uma gradação alcoólica menor, mas é droga, ou seja, altera o que nós somos, nosso mecanismo. Então você diz, olha, meu filho, olha, droga é perigoso, hein? Mas você bebe, ou você fuma, por exemplo, não é o caso de ninguém aqui, só estou ilustrando. Então, as crianças, para nós as levarmos a Jesus, elas até ouvem as nossas palavras, se elas forem coerentes com as nossas ações. Se nós falamos uma coisa e fazemos outra, o que vai ficar para ela é aquilo que nós fazemos. São pontos que nós precisamos observar. Isso requer de nós um certo sacrifício? Sim e não. Requer de nós um certo sacrifício se nós não vivemos, vamos chamar assim, naturalmente a fé cristã com os seus valores. Vai tudo junto. É o que nós cremos, é o que nós somos, é o que nós pensamos. Mas se nós não vivemos o que nós ensinamos, então vai ser um sacrifício de fazer para que a criança veja. Mas também não funciona. Porque criança tem uma capacidade incrível. Nós, quando fomos crianças, tínhamos uma capacidade incrível. A gente sabe disso. A gente esquece, às vezes, que a gente foi criança. Então, queria destacar esses aspectos para entendermos bem. E aí eu, como pai, avô, com alguma criança conosco, nós estamos em que grupo? Trouxeram algumas crianças a Jesus. Estamos nesse grupo? Trazendo crianças a Jesus? Mas os discípulos os repreendiam. Estamos nesse grupo? Ao longo do ministério de Jesus Cristo, ele foi interrompido várias vezes. Um dia, ele estava pregando e de repente ouviram um barulho no teto. Uns malucos estavam carregando um paralítico e enfiando buraco abaixo. E Jesus disse: parabéns, rapazes, e curou o enfermo. Esse é o padrão de Jesus. Nós somos então convidados, verso 14, a não impedir que os pequeninos venham a Jesus. E aí Jesus diz uma frase um pouco enigmática: das crianças é o reino de Deus. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. É um texto realmente muito difícil, não vou me ater a esse texto agora, mas estou apenas dizendo que Jesus está nos dizendo, de um modo bem simples, vou dizer aqui agora, que a nossa atitude para entrar no reino de Deus deve ser semelhante à de uma criança, na sua simplicidade, na sua alegria, na sua disposição. Elas não sabiam quem era Jesus, mas os pais as levaram e elas foram. Quando Jesus as pegou pela mão e talvez colocado no colo, elas foram, elas receberam, porque o evangelho é para ser recebido, não para ser conquistado. Criança é para receber, não para conquistar, não para merecer, para ser recebido. Então, por último, verso 16, então Jesus, tomando as crianças nos braços,
isto é, colocando no colo, aqui nos braços, no colo, impondo-lhe as mãos, as abençoava. E aqui a nossa imaginação pode percorrer os espaços, mas os fatos simples são esses que estão aqui, contrariando os padrões culturais, contrariando as práticas familiares, contrariando os interesses dos seus discípulos, contrariando a ordem do culto. Jesus acolhe as crianças, impõe sobre elas as mãos dele e as abençoa. O que ele disse, nós não sabemos. Como é que era essa bênção, nós não sabemos. É interessante que o verbo não está assim, as abençoou. O verbo está numa forma grega que vem para o português como abençoava. Isto é, era algo contínuo, naquele momento demonstrado, em outros também, para com Jesus. Se eu pudesse definir, numa só palavra, como era Jesus, eu diria que Jesus é aquele que acolhia. Mas acolher é meio de... Hein? É o Salvador, é claro. Você é o nosso acolhedor. Acolher é meio complicadinho, difícil. O que é acolher? Sabe o que é acolher? É pegar no colo. Sua mãe pega você no colo? Não pega? Olha, você vai ficar em situação difícil depois, hein? E a sua mãe pega você no colo? Está difícil o negócio aqui, gente. Vamos falar a verdade. Sua mãe pega você no colo? Mais ou menos. Eu vou parar aqui com a pesquisa, vou parar por aqui, porque não está bom. Não está me ajudando. Os meus universitários não estão me ajudando na pregação hoje. É emoção, não é verdade? Mas é isso, é acolher a gente, pegar no colo, pegar pela mão. Às vezes dá uma, né? Não quer acordar para ir para a escola, dá aquele apertozinho. Isso também é acolher, sabia? Não é só dar beijinho não, dar presentinho não. Vocês gostam de ganhar presente de seus pais? Isso vocês ganham presentes, né? Também gosto de ganhar presente. Sabe o que me dão mais presente aqui na igreja? Uma coisa que você gosta. Chocolate. Você gosta de chocolate? Já estou até vendo sua carinha lambuzada aqui, ó. Você também gosta de chocolate? Então, Jesus dava chocolate para as crianças. Claro que é uma brincadeira, que nem tinha chocolate naquela época, não é? Mas é só para dizer que ele ama as crianças. Tem até uma música, né, Tamara, que diz: Deus ama as crianças, Jesus ama as crianças como eu. Jesus ama as crianças como você. Ele diz: deixem que venham a mim as crianças. Quero dizer para vocês isso, olha, um culto desse é inesquecível, porque vocês estão aqui. Mas sabe o que eu fico contente de vocês estarem aqui? Por duas razões. A primeira razão é que vocês nos alegram com a sua presença. O seu sorriso, o seu cântico, né? Vocês sabem que tem uma escadinha, não tem uma escadinha, não tem? Mas vocês às vezes não passam pela escadinha, vocês pulam, né? De lá para cá ou de cá para lá, né? Isso é muito bom, gente. Mas eu também agradeço, porque vocês vão crescer. Aqui tem crianças mais novinhas. Quem é mais novinho aqui? Você, Mateus. Quantos anos você tem? 6. Tem alguém com menos de 6 aqui? Você tem quanto? 6. 6. 6 é 6. Alguém tem 5 aqui? Eu tenho 4. 4? Sim. E você tem 5? Tenho 5. 5, então. 4. Quem é que tem 5? Legal. 6. Vai fazer. E quem tem 6? Tá. E 7? Ninguém tem 7? E 8? E 9? E quem aqui é velho? Tem mais de 10? Muito de velho aqui. Muito bem. Aí depois, quem tem 10 vai ter 12, vai ter 15,
vai ter 20. Zeca, qual é a sua idade, Zeca? Fala aí. Não complica, Zeca, a idade, Zeca, não complica a minha vida. Você quer que eu faça a conta antes do almoço, rapaz? Quantos anos você tem? Idade? 90 aí? 90? Complicar a minha vida. Eu falo que esse... 13 de novembro de quê? 92, né? Então me ajuda aí. Ó, ele fez 92, vai fazer 92. Então, eu fico pensando, vocês com 92, eu com 150 e vocês com 92. Isso não é bom? Quantos anos eu tenho? Você quer saber mesmo? 7 mais um 0. 70. Tá bom? É. Mas teu avô tem 80 e poucos, que eu também sei. Pensa que eu não sei? Não, também sei. Então, sabe por que a Bíblia diz que são vocês que vão levar Jesus Cristo às outras pessoas? Entende? Essa é a beleza de vocês aqui com a gente. Então, Jesus disse: olha, deixe vir as minhas crianças, porque as crianças vão trazer outras crianças, depois quando forem adultos, os adultos, quando forem velhos, os velhos, e assim o Evangelho da graça de Deus continua presente no mundo. Graças a Deus por vocês e pelos seus pais. Que essa história que eu contei aqui mostre para vocês o valor que vocês têm para Jesus, o Salvador. E que essa história mostre a cada um de nós como devemos receber o Evangelho da graça de Deus e como devemos levar as nossas crianças a Jesus. Porque se nós levarmos as nossas crianças a Jesus, elas serão salvas e elas serão felizes. Vamos então agora ao batismo. Pastor Davi, está pronto? Há muito tempo, né? Séculos, né? Vamos lá então. Vamos lá, Davi? Vocês estão vendo o Davi aí, gente? Mais ou menos? O Davi está aqui, ó. Mas ele é um grande menino, viu? É, sim. E a gente, então, Davi, junta aqui a sua mãozinha. Davi, você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ele disse que sim. Porque você assim crê, com muita alegria, Davi, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maitê, você reconhece que Jesus é o Senhor e o Salvador da sua vida? Porque você assim confessa, eu também com muita alegria te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O mais difícil foram essas crianças esperar tanto tempo
O Davi tem uns 2 anos, ele está com 8 agora. Há uns 2 anos que eu me lembre, ele fala comigo à porta: eu quero me batizar. E os pais, né? Aqui são os pais da Maitê, vão dizer, enrolando, né? Deixa para depois, meu filho, deixa para depois. Mas chega um ponto que não dá mais. Não é o caso da Maitê também. Essa história bonita, fique em pé o casal, por favor. Ele é pastor em outra igreja, mas ele e a sua esposa, digo isso porque se ilustra a mensagem que eu acabei de resumir aqui, decidiram investir. E a nossa igreja tem um ministério infantil, onde as crianças são acolhidas, e a deles é pequena, não tem ainda essa estrutura. Então eles participam aqui, ativamente à noite, ele vai lá para a igreja. Muito obrigado, vale a pena, é um momento imenso de alegria na sua vida e na nossa também, de igual modo com os outros familiares. Destaquei exatamente para ilustrar esse cuidado, não é, de buscar aquilo que é melhor para o seu filho. Tem muita gente que vem à nossa igreja, e aqui não estou falando para elogiar a igreja, para elogiar as famílias, porque aqui as suas crianças encontram um lugar para cultuar, se sentem em casa. Há famílias que vêm, ficam aqui e só se tornam membros quando os seus filhos dizem: é aqui que eu quero ir. E às vezes o pai está em dúvida, a mãe está em dúvida: vamos à igreja? Qual, meu filho? Eles dizem que é a nossa igreja. Repito, não é a nossa igreja o importante aqui são famílias investindo, a palavra não gosto muito dela, mas vai lá, dedicando-se, fazendo o máximo para trazer as suas crianças a Jesus. Nesse sentido, então, nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor.